Como ser uma pessoa melhor? Eu sei que essa pergunta ela é muito aberta e ela é uma pergunta que faz a gente ter muita reflexão, mas eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. Poxa, como eu consigo me tornar uma pessoa melhor? Nesse vídeo eu vou te dar alguns passos para que você consiga atingir isso de uma forma muito simples, objetiva e com atividades que você consegue colocar no seu dia de uma forma muito simples. Eu não vou te passar nada astronômico. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Dourado. Eu perdi minhas duas pernas há 12 anos atrás. Isso foi uma tragédia na minha vida, mas eu consegui, através de alguns hábitos que eu vou te mostrar aqui, fazer com que isso se tornasse a minha profissão e isso se tornasse inteiramente a minha vida. Para quem não sabe, eu tenho a Protetics, que é um grupo, que é uma holding que tem algumas empresas, que no ano passado faturou 5 milhões de reais. Crie rotina, crie hábitos. As pessoas geralmente, quando você não tem uma rotina pré-estabelecida, elas não respeitam o seu tempo. E aí você começa a simplesmente ser uma pessoa que as pessoas entendem que pode te encaixar dentro da rotina delas. Não, quando você tem uma rotina pré-estabelecida, você tem que também estabelecer coisas que não são negociáveis. O que não é negociado hoje para mim? Acordar cedo, não é negociável, isso eu tenho que acordar cedo. Cuidar do meu corpo, então cuidar da minha saúde de alguma forma, fazer exercício físico, isso é inegociável. Leitura todos os dias é inegociável. Eu tenho que passar na minha empresa todos os dias, isso é inegociável. Eu tenho que ter um tempo de qualidade com a minha esposa, com os meus cachorros, enfim, com a minha família dentro da minha casa. Essas 5 coisas elas são inegociáveis. Entenda que se uma pessoa do nada te chama para alguma coisa, você não é tão importante assim para aquele momento. Essa pessoa, se você realmente fosse importante para aquele momento, ela teria lembrado de você antes. Então, entenda, e eu posso até usar uma palavra, mas não sei se é essa, mas eduque as pessoas. Comece a mostrar para as pessoas que o seu tempo ele não está 100% disponível. Com isso, as pessoas vão começar a respeitar mais seu tempo e você vai começar a entender que algumas coisas você não faz simplesmente porque você não consegue falar não. Mas para que você fale não, você tem que ter uma rotina já pré-estabelecida. Sua cabeça também funciona de uma forma muito melhor quando você tem previsibilidade do que está acontecendo. Então, por exemplo, amanhã é domingo, nós estamos gravando em um sábado. Amanhã eu já entendo tudo. Amanhã eu vou acordar, vou cuidar do meu corpo, depois a gente vai passear com o meu cachorro, depois a gente vai na casa dos pais da minha esposa, a gente retorna e passa o dia descansando. Ponto. Essa é a minha rotina. Faça isso que você vai sofrer bem menos e as pessoas vão aprender a respeitar mais seu tempo. Cultive bons relacionamentos e tenha redes de apoio. Da mesma forma que eu falei que você tem que ponderar, às vezes é difícil, porque às vezes você convive com algumas pessoas que elas são pessoas difíceis e você não pode tirar da sua vida. Exemplo, pai e mãe, né? Às vezes, dentro das limitações que eles têm, a gente escuta umas coisas que não gosta e não tem como você sair de perto, porque, poxa, são meus pais mesmo, e eu honro eles, né? Esse é um princípio divino para minha vida, é honrar meu pai e minha mãe. Porém, você consegue contrabalancear isso. 25, 75. Guarda isso na sua cabeça. De 100% das pessoas que você convive, pelo menos 75% tem que ser pessoas, tem que ser rede de apoio, tem que ser pessoas que vão te alavancar de alguma forma. Esses 25% são as pessoas que você não controla. São as pessoas do seu trabalho, familiar, irmão, pai, amigos de infância. Não tem como você simplesmente tirar essas pessoas da sua vida, mas você consegue ponderar o tempo que você vai passar com essas pessoas. Por isso, cultive esses bons relacionamentos e tenha uma excelente rede de apoio. Quando acontecem alguns desafios na nossa vida, por exemplo, eu perdi minhas duas pernas com 16 anos. Para quem não sabe, eu sou deficiente físico. O que mais fez a diferença nesse momento foi a minha rede de apoio. Foram meus pais, meus amigos mais próximos. Essas pessoas elas conseguiram, de alguma forma, me devolver um pingo de motivação para que eu continuasse minha vida naquele momento. Eu costumo falar que existem os cânceres da mente, de câncer mesmo. Comparar, criticar e reclamar. Se você reparar no seu dia, o que mais deixa a sua energia baixa, o que mais traz problemas para a sua vida, começa com algum tipo de gatilho. E sempre vai estar relacionado com alguma dessas 3 coisas que eu falei. Geralmente você começa criticando alguém, isso gera um sentimento, que gera uma ação, que gera uma angústia e assim sucessivamente isso se torna uma bola de neve no seu dia. Quando você começa a reclamar de algumas coisas, e a gente vai falar também da importância de você sair do ambiente desse tipo de pessoa, não seja essa pessoa, pelo amor de Deus. Você reclama de uma coisa que tende a causar um sentimento em você, que tende a reclamar de outra coisa e isso se torna uma bola de neve. Aqui eu já te dou uma dica, tá? Sobre esse ponto que eu acabei de abordar. Reclamação. Nós geralmente reclamamos para as pessoas erradas. Quantas vezes você está com um problema no relacionamento e você vai desabafar com um amigo?
você tem que desabafar com um psicólogo, você está com um problema na empresa do ar-condicionado que quebrou, você chega em casa e despeja tudo aquilo na sua esposa, no seu cônjuge. Então, aprenda a entender isso. Reclame para as pessoas que de fato vão te ajudar, para as pessoas que vão falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. O último ponto desses 3 que eu trouxe é a comparação. Quantas vezes a gente acha que está no lugar errado, na jornada errada, que a gente está atrasado para as coisas e na verdade você só está seguindo o curso natural das coisas. Entenda que onde você está hoje é consequência das coisas que você fez há um tempo atrás. Para que você melhore isso, não é comparando com as pessoas que estão onde você quer estar. É que você mude suas ações de agora para que você consiga chegar onde você quer daqui a um tempo. Tudo leva tempo e nada vem de graça. Uma outra dica é controlar o ambiente que você está inserido. Quando eu estava morando lá na minha cidade, de onde eu vim com os meus pais, eu tinha a plena certeza que ali eu não ia prosperar. E aqui eu não estou falando de prosperar financeiramente, é prosperar da forma que você entender. Seja expandindo sua consciência, seja se tornando uma pessoa mais inteligente, seja ganhando mais dinheiro, mas entenda. Se você tem a vida que você tem, no lugar e nos ambientes que você está inserido, nas pessoas que você convive, você não vai conseguir prosperar ali. Dica que eu sempre dou para as pessoas. Saia da sua cidade, saia da sua casa, mude o ambiente que você está. Poxa, Vitor, mas não é simples assim. Eu não posso mudar da minha casa, eu não posso mudar da minha cidade, eu não posso mudar do meu trabalho, que são os ambientes que eu estou inserido. Então, comece a entender onde você pode ter manuseio e onde não. Se você não consegue sair de casa, mude a estrutura dentro de casa. Para de reclamar, para de comparar, para de trazer toda a carga que você tem para dentro da sua casa. A gente às vezes passa um dia de bosta e aí a gente pega toda essa bosta, coloca ela dentro de um pacote. Quando a gente chega em casa, a gente simplesmente joga toda essa bosta, seja para nossa esposa, para os nossos filhos, enfim. Então assim, guarda, retém, resolva isso dentro de você. Poxa, Vitor, mas não dá, porque às vezes é muito problema e eu tenho que desabafar com alguém. Se você for perceber, será que é problema mesmo ou será que você está dentro de um ambiente que as pessoas falam essas bostas o dia inteiro e você simplesmente pega isso para você, isso começa a te gerar gatilho, enfim, começa a ponderar esses ambientes, começa a limitar mais o espaço dessas pessoas. Uma coisa que eu sempre falo é, começa a ponderar quem conhece sua intimidade. Eu acho que aqui já vai ser um avanço muito grande. Se não der para você sair de onde você está inserido agora, se planeje para sair dali. Entenda uma coisa, se você é de uma cidade pequena, assim como eu, as pessoas da sua cidade, as pessoas da sua família sempre vão te enxergar, no meu caso, como o Vitinho ou o menino que perdeu as 2 pernas. Sempre. Você pode construir um império, você pode ser o rei de Roma. Quando você retornar lá, você ainda vai ser essa pessoa. Para o seu irmão, você vai ser o filho mais novo. Para o seu pai, a mesma coisa, você vai ser o bebezinho do seu pai. Você não vai conseguir mudar a cabeça dessas pessoas. Então você tem que estar com pessoas novas. Automaticamente essas pessoas novas você consegue passar um pouco mais de credibilidade, você consegue ter mais acesso, você consegue fazer com que essas pessoas confiem mais e te dêem mais oportunidades. Então é isso. Para a sua família, para os seus amigos, para o ambiente que você nasceu, você sempre vai ser aquela criança ou aquela pessoa desorganizada, aquela pessoa, enfim, a pessoa que você era na sua infância. Outro ponto é entender 3 coisas, tá? O que eu tenho controle, o que eu não tenho controle e o que eu tenho influência. Você não consegue controlar tudo no seu dia, nem na sua vida e nem muito menos na vida das pessoas. Vou te dar um exemplo bem simples, tá? Você foi demitido de onde você trabalha. Você tem influência? Tem. Você participa disso direto ou indiretamente. Você tem controle? Depende, né? Tem como você voltar lá, conversar com alguém para, não sei. Você não tem controle. Poxa, Vitor, não tenho controle, foi um corte da empresa, me tiraram. Então, pegue esses 3 pontos e leve para a sua vida. O que você tem controle, o que você não tem controle, o que você tem influência. Eu tenho controle desse canal dar certo. Como? Cara, eu tenho que fazer até dar certo. Eu tenho influência também, porque eu participo dele. Agora vai ter algumas coisas que eu não tenho controle. Por exemplo, se essa câmera cair e quebrar agora, cara, eu não tive controle. Ela simplesmente caiu, quebrou. Foi uma coisa que não tinha como eu controlar. Aconteceu. Comece a carregar tudo, essas 3 perguntas para a sua vida. Tenho controle, não tenho controle, tenho influência. Expansão de consciência. Essa é uma palavra que eu gosto muito. É uma dica também que eu vou te dar. O que é expansão de consciência? Esteja sempre expandindo sua consciência. Volta lá no primeiro ponto que eu te falei. Lugares novos, pessoas novas, ideias colocadas em ação, novos resultados. Melhor forma de você expandir sua consciência, que eu te aconselho, é lendo. Ah, Vitor, mas eu não tenho hábito de leitura. Eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar. Você consegue tudo na sua vida, você só tem que querer, você só tem que encontrar um motivo certo para aquilo. A partir do momento que você lê um livro desse aqui,
e ele começar a te trazer muito resultado, eu tenho certeza que esse hábito vai se tornar uma coisa que você vai fazer todos os dias. Então, pense nisso. Esteja sempre expandindo sua consciência. Como? Aprendendo coisas novas todos os dias. Escutando um podcast, se inserindo em bolhas que você não entende, pesquisando coisas que você não entende. Por exemplo, vai estudar sobre aviação. Você está entrando em um processo de expansão de consciência. Pense sempre nisso. Quando você vai conversar com uma pessoa, expanda sua consciência, seja da forma que você bem entender. Dormir bem. Eu não conheço nenhuma pessoa que consegue de forma longeva, de forma duradoura, performar bem se ela não dorme bem. Cara, tem gente que fala assim, poxa, não, se eu dormir 4 horas por dia, eu consigo performar bem. Duvido, tá? Você tem que priorizar. Assim como eu falei lá, existem coisas que são inegociáveis e dormir bem tem que ser uma delas, tá? Você só performa bem se o seu corpo estiver pronto para aquilo ali. Talvez em um bloco de tempo, 6 meses, um ano, você até consegue fazer aquilo de forma muito efetiva. Mas ao longo da vida você vai ficando cansado, você vai percebendo que você não consegue mais ter aquele gás que você tinha há 6 meses, um ano atrás. Enfim, durma bem. Se você tem mais dicas e se você está nesse processo de evolução também de como se tornar uma pessoa melhor, deixa aqui nos comentários para a gente mais dicas e vamos criar uma rede de apoio aqui dentro desse vídeo. Dessa forma a gente consegue expandir nessa consciência e levar cada dia mais um pouquinho de motivação para a vida das pessoas. Se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa vê-lo. Até a próxima!